Você já parou para pensar como algumas obras do passado conseguem desafiar o tempo e a lógica? As Sete Maravilhas do Mundo Antigo são um convite irresistível para desvendar mistérios que não cabem em livros de história. Não são apenas construções grandiosas, cada uma delas guarda enigmas que intrigam cientistas e arqueólogos até hoje. Mas o que torna essas maravilhas tão especiais? Talvez seja a forma como elas refletem a ambição humana de criar algo eterno. E o mais curioso, muitas dessas histórias ainda estão incompletas. Será que os jardins suspensos de Babilônia realmente existiram? Como os egípcios ergueram a grande pirâmide com tamanha precisão? Neste conteúdo, vamos explorar as respostas e as perguntas que essas maravilhas escondem, enquanto revelamos lições atemporais que podem transformar até a maneira como encaramos nossos próprios desafios. Pronto para começar essa jornada? O farol de Alexandria era mais do que uma torre brilhante que guiava navegantes, era um símbolo de inovação e poder. Com uma estrutura que chegava a 130 metros de altura, era capaz de refletir a luz do sol durante o dia e utilizava fogo à noite, funcionando como um guia seguro para os marinheiros que chegavam ao porto. Mas o mistério vai além, há indícios de que ele também possuía um observatório e até um propósito esotérico, ligado a conhecimentos antigos. Pense nas implicações disso para o mundo antigo. Esse farol, construído por volta do século III a.C., representava o auge da engenharia e da ambição humana. Era como se dissesse ao mundo: aqui está a grandeza de Alexandria. Hoje, embora em ruínas, ele continua a inspirar arquitetos e historiadores a repensarem o impacto das estruturas no desenvolvimento das civilizações. E enquanto exploramos sua grandiosidade, somos levados ao próximo capítulo das Maravilhas Antigas, o impressionante Mausoléu de Halicarnasso. O Mausoléu de Halicarnasso é um tributo à grandiosidade de um tempo em que a arquitetura era a linguagem do poder. Construído para o rei Mausolo por Artemísia, sua esposa e irmã, esse monumento combinava influências arquitetônicas gregas, egípcias e lícias, criando um símbolo de diversidade cultural e riqueza. Imagine um túmulo tão monumental que seu nome se tornou sinônimo de construções funerárias imponentes, mausoléu. Esse monumento, que atingia quase 45 metros de altura, era decorado com esculturas que narravam feitos heróicos e mitológicos. Além de ser um marco arquitetônico, ele também representava o desejo de imortalidade através da arte. Hoje, seus restos são um lembrete de como a humanidade sempre buscou se eternizar. E enquanto mergulhamos nessa celebração da vida e da morte, somos transportados ao templo de Artemisa, onde espiritualidade e prosperidade se encontram. O templo de Artemisa em Éfeso era muito mais do que um local de culto, era um símbolo de prosperidade e cultura. Com colunas majestosas que pareciam tocar o céu, ele abrigava a adoração à deusa Artemisa, protetora da fertilidade e da caça. Mas havia mais, o templo também funcionava como um centro financeiro, recebendo doações e armazenando riquezas, consolidando Éfeso como um importante ponto de comércio na antiguidade. Além de ser um marco religioso, o templo mostrava o quanto a arquitetura e espiritualidade estavam entrelaçadas. Mesmo depois de ter sido destruído e reconstruído várias vezes, ele continuou a representar a devoção inabalável dos habitantes de Éfeso. Hoje, suas ruínas nos fazem refletir sobre como a arte e a fé moldaram um mundo antigo. E por falar em obras que capturam a essência divina, a próxima parada nos leva ao poder celestial encarnado na estátua de Zeus em Olímpia. A estátua de Zeus em Olímpia não era apenas uma escultura, era uma obra-prima que simbolizava a conexão entre o divino e o humano. Criada por Fídias, o mesmo gênio por trás da estátua de Atena no Partênon, ela retratava Zeus em toda a sua glória, sentado em um trono de madeira incrustado com marfim, ouro e pedras preciosas. Imagine o impacto emocional de estar diante de algo tão majestoso, como se o próprio Deus estivesse ali. Essa obra, que media cerca de 12 metros de altura, também unificava os gregos. Olímpia era um local de celebração e competições, e a estátua representava a grandeza do espírito grego. Mesmo perdida com o tempo, seu legado permanece como inspiração para artistas e historiadores que buscam compreender o poder simbólico da arte. E enquanto Zeus dominava os céus, outro enigma nos espera entre a terra e o verde, os lendários jardins suspensos da Babilônia.
Os jardins suspensos da Babilônia são o maior exemplo de como o mistério e a antiguidade andam de mãos dadas. Imagine uma construção tão magnífica que parecia desafiar as leis da natureza, terraços elevados repletos de plantas exóticas, irrigados por um sistema avançado. Mas há uma questão intrigante: eles realmente existiram ou são apenas fruto da imaginação de antigos escritores? Mesmo sem evidências arqueológicas conclusivas, a ideia desses jardins continua a inspirar arquitetos e cientistas modernos. Eles nos fazem refletir sobre como as civilizações antigas conseguiram integrar o ambiente natural em suas estruturas urbanas. Hoje, vemos ecos disso em projetos como jardins verticais e cidades verdes. Mas enquanto tentamos resolver o enigma dos jardins suspensos, surge diante de nós uma estrutura tão real quanto duradoura: a imponente Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé é mais do que um monumento, é um enigma que atravessa séculos. Como os egípcios, com ferramentas aparentemente rudimentares, construíram uma estrutura tão precisa e grandiosa? Alinhada quase perfeitamente com os pontos cardeais e repleta de teorias astronômicas, essa pirâmide é um testemunho da engenhosidade e da ambição humanas. Imagine o impacto de ver algo tão monumental surgir no horizonte do deserto. Mas os mistérios não param na sua construção. O propósito exato da pirâmide ainda é debatido: seria um túmulo para o faraó Quéops, um observatório astronômico ou algo mais esotérico? Enquanto buscamos respostas, ela permanece como um lembrete de que a humanidade sempre buscou transcender os limites do possível. E quando pensamos em estruturas que simbolizam poder e ambição, somos levados ao lendário Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes era uma celebração de vitória e autonomia, uma estátua gigantesca que parecia desafiar o próprio céu. Construído para homenagear o deus Hélio após uma vitória militar, ele simbolizava a força e a resiliência do povo de Rhodes. Com cerca de 33 metros de altura, era uma das estátuas mais impressionantes do mundo antigo, feita de bronze e erguida à entrada do porto da cidade. Embora tenha sido destruído por um terremoto, o colosso permanece como um símbolo duradouro de criatividade e ambição. É fascinante imaginar o impacto que ele causava aos navegantes que chegavam à ilha, vendo aquela figura monumental os recebendo. Sua grandiosidade continua inspirando debates e sonhos de reconstrução. E assim, concluímos nossa jornada pelas 7 maravilhas do mundo antigo, mas o mistério e a fascinação que elas despertam nunca terminam. Depois de explorar as 7 maravilhas do mundo antigo, fica impossível não se perguntar o que essas obras têm a nos ensinar hoje? Mais do que monumentos, elas são testemunhos de um mundo cheio de mistérios e curiosidades que continuam a inspirar a humanidade. Mas a pergunta que realmente importa é: como você vai aplicar essas lições de ambição, criatividade e resiliência na sua vida? Que tal começar agora mesmo a explorar os enigmas que o rodeiam? Talvez o maior mistério seja descobrir até onde você pode ir quando decide superar seus próprios limites. Deixe sua marca no mundo. E, claro, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim você continuará mergulhando em histórias fascinantes e descobrindo novos horizontes. Quem sabe qual será o próximo enigma a ser desvendado juntos?